Boa noite. Boa noite. Sejam todos bem-vindos. Sejam bem-vindos também nossos amigos que nos acompanham pelas redes sociais. Que a paz do nosso Mestre Jesus esteja com todos nós na noite de hoje. Mas colocaram até meu nome aqui, acho que é para indireta. O trabalhador, né? Você acha? Bem, o tema hoje é muito interessante, porque é um tema muito pertinente para nós aqui, encarnados, e para os nossos irmãos desencarnados que se encontram conosco também. Vivemos um momento muito grave no que se diz respeito ao comportamento humano nos dias de hoje. A ciência e a tecnologia lograram grandes avanços, porém, ainda não conseguiram equacionar o problema do ser interior, do eu interior. Então avançamos tremendamente no conhecimento, mas não no autoconhecimento. Experienciamos atualmente aflições de transtornos psicológicos, de distúrbios do pânico, de transtornos fóbicos, diferentes tipos de fobias, esquizofrenia, entre outros transtornos. Os profissionais da área de saúde tentam buscar a causa e a solução dessas problemáticas. Hoje, a nossa civilização, com tanto conhecimento, não consegue compreender porque estamos tão atormentados. Nós vamos falar sobre isso hoje. Essa peça do quebra-cabeça que está faltando. O jornalista americano Andrew Solomon, ele tem um livro que em português se chama O Demônio do Meio-Dia. Em inglês, The Noonday Demon, An Atlas of Depression. Ele traz uns dados estatísticos muito relevantes e preocupantes. Ele nos diz que atualmente aqui nos Estados Unidos temos em torno de 25 milhões de depressivos crônicos e mais 25 milhões recorrentes, aqueles que entram e saem da depressão. A Organização Mundial da Saúde nos fala que nos próximos 20 anos, a doença que vai mais operar no nosso orbe é a depressão. Isso é de causar uma preocupação muito grande, na qual devemos buscar soluções. Por que isso acontece? Porque hoje a nossa ciência, a medicina, ela foca nos sintomas e não na causa primária. Pois a causa primária se encontra no espírito. Então tratamos o emocional, tratamos o orgânico, mas não tratamos ainda o espiritual. E isso vai eventualmente acontecer, porque esse é o link que está faltando, essa é a peça do quebra-cabeça que está faltando, porque somos um ser muito complexo. Então, para nos tratarmos na nossa integralidade, devemos buscar tratamento nessas três vertentes ao mesmo tempo. Então devemos buscar o tratamento espiritual, o tratamento emocional, que vai somatizar,
refletindo no nosso corpo físico. Então devemos buscar também um tratamento no nosso corpo material também. Então isso é muito importante. Hoje a medicina, ela já aceita o que se chama de medicina alternativa. Então já estamos dando passos para chegarmos ao entendimento do ser espiritual. Dentro da medicina alternativa, temos tratamentos reconhecidos pela ciência hoje, como a acupuntura, a meditação, a terapia de massagem, o tai chi, o reiki. Tudo são hoje tratamentos já aceitos pela ciência e pela medicina, o que é muito bom. Porque o que há não muito tempo atrás não eram aceitos. Então hoje já é reconhecido. E eventualmente esses tratamentos que vamos falar na noite de hoje, dos tratamentos espirituais, provavelmente vão estar inseridos nessa medicina alternativa também. Porque vai chegar um ponto aonde a medicina e a ciência vai chegar a esse entendimento, como já está chegando, da necessidade de tratar o espírito. Claro, provavelmente não vai chamar espírito, vai ter outro nome, né? Consciência fora do cérebro, algum outro nome assim, né? Mas nós sabemos o que é. Isso é muito bom. Uma das coisas também muito importante de falar desde o princípio é com relação, quando chegar uma pessoa no centro espírita, buscando algum tipo de terapia espiritual, de algum auxílio espiritual, devemos sempre enfatizar que as terapias espirituais, elas são complementares. Elas não vieram para substituir as terapias convencionais. Como Kardec já nos falou, que o espiritismo também não veio para substituir nenhuma religião. Ele veio justamente para espiritualizar as nossas religiões, para trazer o entendimento da espiritualidade. Somos seres eternos. E voltamos. E voltamos. E voltamos. Até aprendermos. Então, tem que ficar muito claro para os trabalhadores da casa, quando receber pessoas buscando algum tipo de terapia espiritual, acolhimento fraterno, mesmo para mim receber um passe, deixarmos muito claro e perguntarmos: você já se aconselhou com o seu médico? Você está conversando com algum terapeuta? Um psicólogo, um psiquiatra? A gente tem que partir desse princípio. Lógico, não todo mundo que vai vir que precisa desse tipo de tratamento, mas dependendo da situação da pessoa, sim, é necessário, é preciso. Então devemos entender que a terapia espiritual, ela é um complemento à terapia convencional. Jamais ter um entendimento de que nós vamos substituir, que já está aí, presente, há muito, muito tempo. Porque a medicina de hoje é uma evolução desde lá de trás, dos curandeiros, do xamanismo, foi evoluindo. Nós estamos falando de milhares de anos. Então isso não vai simplesmente acabar. Está aí para nos auxiliar. Então, vamos entender por que adoecemos. O Espírito Emmanuel nos traz um livro chamado Pronto Socorro, de Chico Xavier, o seguinte entendimento: nos domínios da alma surgem os acidentes e lesões, traumas e equimoses de origem mental, tanto quanto no corpo físico. Aqui ele já faz uma relação do espírito com o corpo, aqui nos dando a ideia das doenças psicossomáticas, que são essas desordens emocionais, psiquiátricas, que acabam afetando os nossos órgãos, porque o nosso espírito está enfermo, que é a causa primária de tudo. Passa isso para as nossas emoções, que eventualmente se tornam sentimentos, somatizando isso e vai refletir no nosso corpo físico. Daí trazendo essas lesões, as doenças, de
todo tipo de doença. Vou dar um exemplo simples para vocês, que já é aceito pela medicina. A gastrite nervosa. A gastrite nervosa, nós adquirimos ela através de duas maneiras. Ou por uma bactéria, ou através de emoções muito fortes, ligadas especialmente ao estresse. Onde a pessoa passa por tantos problemas ali emocionais, somatizando aquilo e vai refletir no seu sistema digestivo. O que acontece ali? Ela passa pelo estresse, por essa situação adversa. Essas emoções, com o passar do tempo, se tornam um sentimento que vai afetar o chakra gástrico que se encontra no corpo espiritual, no nosso perispírito. E esse vai refletir no nosso sistema digestivo. Se não cuidar, essa gastrite se torna uma úlcera, se torna um câncer. Então isso hoje é aceito pela medicina. Já é diagnosticado dessa maneira. Então, tem que ser igual para as outras doenças também. Claro, temos doenças que, como agora estamos passando ainda, por uma adquirida por um vírus. Temos doenças que adquirimos através de bactérias. Mas muitas das nossas mazelas são de ordem emocional. E é o que nós vamos focar na noite de hoje. Porque nós somos no âmago de toda doença e de toda cura está a nossa consciência. Isso tem que ser claro para nós. Se a gente sair daqui hoje com qualquer coisa, saia com isso. No âmago de toda doença e de toda cura está a nossa consciência. Então, somos parte dessa cura, como também podemos ser o maior algoz na doença. Vamos falar um pouco dessa relação da alma e do corpo. Na doutrina espírita, quando você ouve a palavra alma, só para uma questão didática, quer dizer nós aqui encarnados. Quando se fala de um ser desencarnado, refere-se ao espírito. Alma e espírito é a mesma coisa. A única diferença é que a alma é quando estamos aqui encarnados. Então, num livro trazido pelo nosso irmão André Luiz, já recomendamos aqui algumas vezes a série dele, A Vida no Mundo Espiritual, muito boa. São somente 13 livros. Lendo o Livro dos Espíritos e a série No Mundo Espiritual de André Luiz, você vai ter uma noção muito boa de como funcionam as coisas no mundo espiritual. Então já recomendamos isso aqui algumas vezes. Esse livro dele, Evolução em Dois Mundos, e lê na sequência, porque se começar a ler esse aqui, você já desiste. Esse aqui é o mais difícil dos 13 livros. Tá? Então você fala, começa ele pelo Nosso Lar, vai Mensageiros, e aí vai. Né? Então quando chegar nesse aqui, você já está acostumado, é mais fácil. Ele nos fala o seguinte sobre a relação entre a nossa alma, espírito e o nosso corpo. Ele fala, assemelhando-se no conjunto ao musicista e seu instrumento. Alma e corpo hão de conjugar-se profundamente um com o outro para a execução do trabalho que a vida lhes reserva. E sabendo-se que a alma é direção e o corpo obediência. Muito importante essa parte. Sabendo-se que a alma, o nosso espírito, é a direção e o corpo somente vai executar o que o espírito ali está falando. É da lei que o homem recebe em si mesmo o fruto da plantação, recolhe as maiores concessões do Criador para que efetive o seu aperfeiçoamento na criação, para que possamos aqui viver. Então, a medicina psicossomática considera justamente essa integração do físico com o emocional. Só está faltando aquela última parte do quebra-cabeça, que é o espiritual. Mas hoje já temos
essa medicina que aceita já essa integração dos dois. E é muito importante. Porque hoje já estamos chegando à conclusão que as nossas emoções, se não tratadas, vão nos trazer lesões. Que tipo de emoções? O estresse, o esgotamento físico e mental, a depressão, a ansiedade, o ódio, o rancor, a vingança. Tudo isso são emoções. Se não trabalharmos elas na nossa psique, elas vão se tornar sentimentos. A partir do momento que elas se tornarem sentimentos, aí elas vão refletir nessa somatização no nosso corpo físico, nos trazendo problemas de todos os tipos. Dermatológicos, digestivos, cardiológicos, oncológicos, os maiores problemas que passamos hoje. Muito em função por causa do nosso emocional. Porque ao invés de nos autoajudarmos, nos entregamos à doença. Esse é o pior que pode acontecer. Então, como nós falamos ali atrás, né, no âmago de toda doença e de toda cura se encontra a nossa consciência. Lembre-se disso. Vamos entender a diferença de doença e enfermidade, porque não são a mesma coisa. Tem um físico nuclear, físico quântico, que se chama Amit Goswami. Ele é bem interessante. Ele é hinduísta. Então, por ser espiritualista, já detém esse conhecimento. O hinduísmo predata esse conhecimento dessas leis divinas, da lei de causa e efeito, a lei da reencarnação, pelo menos 3.000 anos antes de Cristo. Então, os hinduístas já estão um pouco adiantados com relação a esse entendimento do nosso eu interior, o tanto que influencia o nosso espírito. Eles acreditam na reencarnação. Eles sabem que trazemos uma carga de problemas de vidas passadas. Isso já está na cultura deles há milhares de anos, não é nem centenas. Então, ele fala muito da medicina integral, aonde eventualmente iremos ter a junção da nossa medicina contemporânea com a espiritual. E aí sim, iremos poder tratar essas 3 vertentes do ser humano: a parte espiritual, a parte emocional e a parte orgânica. Então, mudando assim o paradigma da ciência. E não estamos muito longe. Isso aí eventualmente vai acontecer. Então ele nos fala, no seu livro O Médico Quântico, a doença pertence ao mundo físico, ela é externa. A enfermidade é interna, ela exprime o distúrbio do corpo sutil, nosso corpo espiritual. Se houvesse uma correspondência igual entre doença e enfermidade, não haveria problema. O tratamento da doença produziria seus efeitos automaticamente sobre a enfermidade. E a gente sabe que isso não acontece. Porque às vezes a pessoa se cura de uma doença, mas ela volta. Aí toma remédio de novo, ela volta. Várias doenças assim. Por quê? Não estamos tratando a causa. Estamos tratando somente os sintomas. A causa primária está no espírito. Então, se não tratarmos o espírito, não vamos conseguir a solução do problema. Às vezes tratamos sem querer. Porque a pessoa, pelo seu pensamento positivo, de querer melhorar, ela aplica o que se chama do pensamento vontade. E aí ela mesma, a pessoa, muda esse paradigma. E ela acaba trazendo a sua própria cura. Lógico, com o auxílio da medicina contemporânea, com os medicamentos que também são necessários.
No capítulo 14 do livro da Gênesis, Kardec nos traz um capítulo que fala todo sobre fluidos. A gente sempre pede para as pessoas participarem dos estudos, justamente para buscar esses conhecimentos. Esse estudo do livro da Gênesis é feito pela nossa professora Larissa, que estava aqui. Então, na quinta-feira, temos aqui o curso A Gênesis e o Céu e o Inferno. Se você está chegando agora no Espiritismo, recomendo na terça-feira, onde estudamos o Livro dos Espíritos e o Evangelho. Inclusive, eu participo desse curso, porque ali são as pessoas que estão começando, a gente entende a importância de estar ali presente. E vamos começar, daqui mais ou menos 3 semanas, na segunda-feira, em inglês, o estudo do Livro dos Espíritos em inglês. Então, se você não pode participar na terça, então uma atividade, tem na segunda em inglês. Convidamos, a gente sempre fala disso, porque esse conhecimento adquirido vai nos auxiliar tremendamente nós aqui agora, imediato, na nossa encarnação. E depois o conhecimento adquirido é nosso, está na nossa memória espiritual, que ele vai estar conosco por muitas vidas aí, por vir. Então, Kardec nos fala o seguinte: os espíritos atuam sobre os fluidos espirituais, não manipulando-os como os homens manipulam os gases, mas empregando pensamento ou vontade. A chave é essa aí, pensamento ou vontade. Para os espíritos, o pensamento e a vontade são o que é a mão para o homem. Mas não é só para os espíritos, não. Para nós aqui encarnados também. E nós também somos espíritos. Só estamos encarnados. Então, você pode reparar, quando você emprega a sua vontade em fazer alguma coisa, você acaba conseguindo. Por quê? Porque você está emanando esse pensamento, essa energia do fluido cósmico universal, que vai operar essa energia, e através da lei da atração, retorna isso para a gente. E as coisas acabam acontecendo. Quando você teve aquele desejo de sair do Brasil para vir para cá como imigrante, você teve que fazer várias coisas para isso acontecer. Teve que acreditar. Para alguns talvez não, mas muitos isso foi assim que aconteceu. E a pessoa consegue, porque aplicou a vontade e o pensamento. E esses dois são poderosos. Tão poderosos que uma escritora, Rhonda Barnes, escreveu um best-seller chamado The Secret. A base do segredo, que ela mesma fala no começo do livro, ela já fala assim: esse segredo não fui eu que inventei, é um segredo que já existe há muito tempo, eu só estou colocando aqui. E se tornou um best-seller. E a base do livro é essa, é o pensamento e vontade. Quando a gente quer uma coisa realmente, emanamos isso para o fluido cósmico universal, através da lei da atração, as coisas acontecem. Vou dar um exemplo para vocês. Há mais ou menos uns 15 anos atrás, o Divaldo, ele fazia, né, as suas excursões lá, as suas palestras pela Costa Oeste. E ele foi fazer um workshop em Los Angeles. Na hora de San Diego, Los Angeles e San Diego são menos de 2 horas, dependendo do tráfego. Às vezes é muito mais. E esse workshop foi bem interessante, que era o dia todo com ele, das 9 às 5. E ele falou ali de vários assuntos, mas a base era realmente sobre a psique do ser humano e sobre a cura e a autocura. Muito interessante, falou de várias coisas. Mas ele fez uma revelação interessante. Ele falou que quando ele tinha ali uns 70 e poucos anos, 72, se eu não me engano, ele teve uma parada cardíaca. E ele conta essa história, você vê esse livro. Ele foi levado ao hospital. Chegando lá, ele se recuperou. E o médico chegou para ele, já para dar alta para ele, virou para ele e falou: Sr. Divaldo, é o seguinte, se eu fosse o senhor, eu já procurava as pessoas que você tem que procurar, faz os acertos que tem que fazer, porque seus dias estão contados. E ele ficou desesperado. Mas como assim? Contados como? Ele falou assim: quanto tempo você está falando?
de 28 a 32 dias. Por exemplo, a 32, né? De 28 a 32 dias. Aí ele desesperou. E deu alta para ele, e ele voltou para a Mansão do Caminho. Ele já era uma pessoa conhecida naquela época em Salvador. A Mansão do Caminho já era um trabalho muito grande. O Divaldo é uma pessoa que nos deixa um legado tremendo. Não só por mais de seus 250 livros, por mais de 13 mil palestras proferidas por todo o mundo, espalhando a doutrina espírita, mas também deu seu trabalho na Mansão do Caminho, onde ele auxilia mais de 3.500 crianças diariamente. Realmente uma pessoa que merece o nosso reconhecimento. Eu admiro muito. Então, ele disse que voltou para a Mansão do Caminho, está lá descansando, e ele, naquele dia, era o dia da reunião mediúnica. Na reunião mediúnica, ele já fazia muitos anos, ela sempre começava prontamente às 20 horas. Quando deu 10 para as 8, a Joana de Ângeles, sua mentora, aparece para ele e pergunta para ele: o que foi que aconteceu? Ele está lá dormindo, está lá, né? Ele mesmo falando do vitimismo dele. Aí ele falou, ficou ofendido. Como assim? Você não sabe o que aconteceu comigo? Você está perguntando o que aconteceu comigo? Você é minha mentora. Como é que você não vai saber o que está acontecendo comigo? O médico ele me deu ali menos 30 dias de vida. Ele falou para poder ficar quietinho. Se eu mexer aqui, eu tenho uma chance de 95% de morrer. Eu falo, eu estou aqui já tem 100%. Conversando com você. Ela falou, levanta e vamos trabalhar. E ele foi, ele sempre obedeceu ela. E ele foi assim, não querendo muito não, mas foi. Chegou lá reclamando, mas aí ele pegou, entrou, começaram a reunião às 8 horas, ele entrou no seu transe mediúnico, e ali aconteceu uma coisa não muito normal para ele. Ele perdeu a memória nessa 1h30 de trabalho. Eles faziam 1h30 de trabalho. Então, quando ele voltou do transe mediúnico, ele não lembra o que aconteceu nas comunicações mediúnicas, mas de acordo com os outros membros, ocorreu normal. Ele estava se comunicando, mas ele não tinha memória das comunicações. Mas ele estava se sentindo muito melhor. E ali, a Joana de Ângeles falou para ele que ele tinha sofrido uma cirurgia espiritual. Enquanto ele colocou o espírito dele, que estava descansando, eles trabalharam no corpo espiritual dele. Colocaram ele para dormir e ele continuou trabalhando os espíritos, incorporando, usando o corpo físico dele. E ela ensinou para ele, falou assim, ó, a partir de amanhã, você vai começar a fazer um exercício. Você vai imaginar, vai fazer uma irradiação mental. Você vai imaginar um feixe de luz vindo do céu. Uma luz clara, meio azulada. E você vai imaginar que nesse fecho de luz ali se encontram todas as dádivas do amor, da compaixão, do perdão, do auto-perdão, da fraternidade universal. Tudo de bom vai estar ali nesse fecho de luz. E você vai imaginar esse fecho de luz entrando pelo seu chakra coronário, da sua cabeça. E você vai imaginar ele descendo pelo seu corpo. E você vai canalizar essa energia para o seu coração, na área onde está afetado. E você vai imaginar que ali você está tratando aquelas células que estão ali doentes. E você vai fazer isso todos os dias, no mesmo horário. Escolhe o horário, não importa. Vai ter que ser todo dia no mesmo horário. E assim ele fez. Ele já tinha marcado com o médico para voltar lá em 2 semanas. Porque ele já estava para morrer, né? O médico deu 30 dias para ele. Quando ele chegou lá em 2 semanas, o médico percebeu que houve uma evolução no quadro dele. E ali ele falou assim, acho que os remédios estão funcionando. Aí falou assim, continua com os remédios. E ele não falou nada para ele do que ele estava fazendo. Ele falou, volta daqui 2 semanas. Ok. Era o prazo dele, 2 semanas mais 2 semanas. Ele já não era para estar ali mais. Ele voltou. Quando ele voltou, aí o médico perguntou para ele, o que você está fazendo? O médico percebeu que tinha uma coisa diferente. O quadro dele tinha evoluído muito bem. Era uma coisa que até então ele nunca tinha presenciado. Ele já era um médico muito experiente. E aí,
falou para o médico que ele estava fazendo, que sofreu uma cirurgia espiritual e que estava fazendo esse trabalho de radiação. E o continuou por mais 2 meses. Em 3 meses, ele conseguiu se curar. Claro, tem uma série de variáveis aí. Todo mundo que fizer isso vai acontecer isso em 3 meses? Não. Temos que ser bem claro com isso. Existe muito também o quê? O merecimento da pessoa. E ele também não queria desistir. Ele achava que naquela época, ele com pouco 70 e poucos anos, ele ainda tinha muita coisa para fazer aqui ainda. Ele está com 95. Ele está lá todo dia fazendo palestra lá, na Mansão do Caminho. Isso nos ensina uma lição muito grande, de que não devemos o quê? Desistir. Porque ele mesmo, no começo, o que ele fez? Ele teve aquela ideia do vitimismo. Ele, não, vai dar tudo, eu vou morrer mesmo, não vou me preocupar, vou trabalhar. Uma das coisas que muitas vezes a gente não sabe, quando nós falarmos aqui das terapias espirituais em si, uma delas, a gente convida as pessoas a virem para o centro espírita. Sabe por quê? Porque essas cirurgias espirituais, elas não acontecem só em lugares específicos para isso. Centros espíritas que só fazem esse trabalho. Elas acontecem aí, onde vocês estão sentados. A maioria das cirurgias espirituais no centro espírita acontece nas palestras públicas. Quando estamos aqui assistindo uma palestra, dá um sono, a gente olha assim para um assim, um dormindo ali, o outro quase roncando ali do lado. O que acontece muitas das vezes? Estão sendo tratados. Os nossos irmãos espirituais estão entre nós, trabalhando no nosso corpo sutil, no nosso perispírito, ali nos auxiliando. Muito importante. Vamos entender um pouco sobre essas enfermidades. No mesmo livro, no mesmo capítulo, Gênesis, no capítulo 14, Kardec nos traz aqui uma informação muito importante. Ele nos fala: atuando esses fluidos espirituais sobre o perispírito, este a seu turno reage sobre o organismo material com que se acha em contato molecular. Nosso corpo espiritual está ligado ao nosso corpo físico, célula por célula, molécula por molécula. Então nós temos o nosso espírito, onde ele se encontra também nossa memória espiritual, o nosso perispírito, o duplo etéreo, onde se encontra o fluido vital, e o nosso corpo físico. É tudo interligado. E é de dentro para fora que funciona, mas também tem as influências de fora para dentro. Né? Então essa é a sequência. Se os eflúvios são de boa natureza, se o nosso pensamento é de boa natureza, o corpo ressente uma impressão salutar. Se são maus, a impressão é penosa. Se são permanentes e enérgicos a longo prazo, os eflúvios maus podem ocasionar desordens físicas. Não é outra a causa de certas enfermidades. Só que Kardec nos falava isso há mais ou menos 160 anos atrás. Então já trazia esse conhecimento para a gente que predata a psicologia moderna, predata Freud, predata Jung. Então ali já falava da importância dos automatismos, a importância do nosso pensamento. Muito importante. Então devemos... É fácil fazer esse controle? Não é. É possível? É. Porque é uma questão de a gente se autoeducar. Não é fácil, mas é possível. Então tem que ter o querer. É o primeiro passo. Então às vezes a gente pergunta, quais são os fatores que podem trazer essas enfermidades no espírito? Alguns desses fatores, eles são injunções kármicas, problemas que já trazíamos de vidas passadas. Porque é muito fácil, quando a gente vê a lei de causa e efeito, quem tem um entendimento dela, você vê uma pessoa com algum defeito físico, já nasceu daquela maneira. Aí você fala, lei de causa e efeito. A gente sabe que a pessoa vai passar por aquilo ali temporariamente. Talvez só por essa vida,
Já na próxima vida é uma outra situação. Né? Então não existe aquela pessoa que vai ser doente permanentemente. Ela se encontra doente, ela não é doente. Tem que ficar claro para a gente isso aí. Mas nessas injunções kármicas, como nós somos um acúmulo de experiências até essa encarnação agora, temos situações que fizemos no passado, erros cometidos para outros e para nós mesmos. Então trazemos às vezes a nossa memória espiritual, sentimento de culpa, que um subproduto dele é o quê? O autoflagelo. Então a gente já tem, a gente sabe o que é, mas ali, intrínseco em nós, a gente sabe que tem uma problemática. Então por isso tantos transtornos. Em vigilância mental. Isso é muito importante. Muitas vezes a gente fala assim, orar e vigiar. Na verdade a passagem é vigiar e orar. Devemos vigiar nossos pensamentos, porque ele vai nos direcionar com quem nós vamos manter sintonia espiritual e mental. Então devemos criar dispositivos, triggers, para a gente começar a entrar num caminho e falar, opa, esse caminho aí não. É entender um pouco de quem nós somos. Não é a gente reprimir, não. É entender que a gente vai ter pensamentos negativos, claro que vai. Senão estaríamos aqui. Estaríamos numa outra dimensão, mais evoluída, num planeta mais evoluído. Então sim, vamos ter pensamentos negativos. Vamos ter pensamentos que não são muito ditosos. Mas o que acontece? A gente sabe lidar com aquela situação. Influências psicoambientais, muito importante. Da mesma maneira que nós influenciamos o ambiente, somos influenciados pelo ambiente. Então, se estamos andando em ambientes muito problemáticos, devemos rever essa postura. Isso também tem a ver, inclusive, com o trabalho, com a nossa casa. Então, se é um ambiente onde é um ambiente muito estressante, com bastante estresse, a longo prazo, isso vai trazer problemas de ordem emocional, que vai ser somatizado e vai refletir no corpo físico. Muito importante, que são exatamente as tensões psicológicas. Toda tensão psicológica, hoje já está claro isso dentro da psicologia. A medicina já aceita isso. Qualquer situação de tensões psicológicas a largo prazo vai trazer complicações. Porque às vezes a gente é programado. Às vezes tem pessoas que passam a sua infância em lares abusivos, que o espírito ali, a criança, ela foi programada daquela maneira. Ela tem que ser desprogramada como adulto. É um processo. Obsessão. A obsessão também, ela a um prazo mais extenso, pode trazer grandes complicações de ordem, transtornos emocionais e até nos levar ao suicídio, que é sempre a pior solução possível, porque normalmente a gente pensa que ali vai estar solucionando, mas na verdade estamos aumentando a problemática. Bem, falamos de muitos problemas. Vamos começar a falar um pouco das soluções também. Só não tem como viver só de problema. Allan Kardec nos traz, há quase 160 anos atrás, na Revista Espírita, a seguinte referência sobre o espírito e corpo. O fluido perispiritual do encarnado é, pois, acionado pelo espírito. Se por sua vontade o espírito, por assim dizer, dardeja raios sobre outro indivíduo, os raios o penetram. Daí a ação magnética mais ou menos poderosa conforme a vontade. Conforme sejam os raios de natureza melhor ou pior, podem por sua ação penetrar os órgãos e em certos casos reestabelecer o estado normal. Ele está descrevendo para a gente aqui o passe. A gente recebe aqui no passe coletivo, a gente recebe aqui no passe individual. Hoje a ciência está chegando a essa conclusão, porque na medicina ele se entende que temos o que se chama bioenergia. A bioenergia é nada mais do que na doutrina espírita se fala do fluido vital que nós carregamos. Que em outras religiões, em outras culturas já fala o Ti,
da cultura chinesa, o prana dos hinduístas, é a mesma coisa. A medicina já chegou a essa conclusão, que a gente afeta essa energia. E é muito interessante, porque hoje já tem dados científicos que demonstram o benefício do passe. Tem uma doutora em fisioterapia, que faz parte da AME, Associação Médica Espírita, no Brasil. Existe no Brasil todo, em todos os estados. Muito interessante. Ela se chama doutora Hélida Mara Carneiro. A gente fala brincando que a gente tem uma Hélida aqui também. Que susto. Mas é o nome dela, muito boa por sinal. Ela tem vários artigos científicos publicados sobre os benefícios do passe. Isso é muito bom, porque está vindo não pelo lado da religiosidade do benefício, mas pelo lado científico, como a gente sempre pregou, eventualmente. Então isso é muito bom. Chico Xavier nos traz no livro Consolador, falando sobre as terapias espirituais. A assistência farmacêutica do mundo não pode remover as causas transcendentes do caráter mórbido dos indivíduos. O remédio eficaz está na ação do próprio espírito enfermiço. É isso que a doutrina espírita nos prega. Então, que nós somos a solução do problema. Temos que ter isso aí claro. Porque a gente tem, muitas das vezes, que nós falamos que aconteceu lá com o Divaldo. Naquele primeiro impacto, não acredito que isso está acontecendo. Se entregar para a situação. Não podemos cair nesse erro. Lembre do pensamento vontade. Muito importante. Uma das coisas muito recomendadas na doutrina espírita está, inclusive, no Livro dos Espíritos, questão 919, muito famosa dentro da doutrina espírita, que nos traz a ideia da autoterapia, aonde Kardec ele perguntou qual a maneira mais eficaz de progredirmos aqui na Terra. Santo Agostinho respondeu. Um sábio da antiguidade, o Volo disse: conheça-te a ti mesmo. Então, isso, na verdade, a gente quase não dá muita atenção, porque aí ele explica a 919A, para quem está participando do curso, no meio dos Espíritos, ele ensina como é que fazer isso aí. A gente faz essa reflexão todas as noites. Fala que foi a encarnação que ele mais se desenvolveu como espírito aqui na Terra. Ele fazia essa reflexão diária de todas as suas ações, positivas e negativas. As positivas, ele mantinha elas, ele reconhecia o que ele fez de certo. E naquelas que ele poderia fazer um pouco melhor, ele falava que quando aquela oportunidade aparecesse novamente, porque as coisas na nossa vida são cíclicas, elas acontecem novamente, ele agiria diferente. E assim ele buscou essa melhora e aprendeu muito. Então, a gente sempre recomenda isso, a questão do autoconhecimento, estudar a si mesmo, mas sem o autoflagelo. É a gente nos conhecer. A gente só consegue melhorar se a gente entender as áreas que devemos trabalhar. Porque a gente vive muito voltado para fora. Trabalho, a escola, os amigos, a balada. A gente quase não olha para dentro para fazer uma introspecção. A gente realmente nos autoavaliar. A gente tem que tomar cuidado com essa autoavaliação. Somente os espíritos. A gente pensa que um dia para a gente se tornar Chico Xavier, Madre Teresa. Entender que nós estamos num processo, somos estudantes da vida. Estamos num processo de evolução. Devemos buscar estar bem conosco mesmos. A autoestima, isso é muito importante. A gente gostar de nós mesmos. Sem narcisismo. Era amar ao próximo como a ti mesmo. Então devemos aprender a nos amar também. Não adianta a gente amar o próximo e não nos amar. Né? Então, entender que somos aí aprendizes da vida. Estamos constantemente
evoluindo e aprendendo. Então, as propostas terapêuticas: identificar as nossas emoções sem negá-las e sem julgá-las, mesmo as negativas, sem julgá-las, a gente identificá-las. A gente vai falar um pouquinho também o seguinte: a gente trabalhar muito, focar nas nossas virtudes. Por que acontece? O nosso cérebro, ele é mais virtual do que real. Se eu falar para vocês assim, ó, não pense numa girafa amarela, o que você vai pensar? Você vai imaginar uma girafa amarela. Eu falei, não pense. O cérebro consegue fazer essa distinção. Então, o nosso cérebro é mais virtual do que real. Lógico que ele é real também quando você está presenciando uma coisa, mas ele é mais virtual. Então, se focarmos mais nas nossas virtudes, a gente começa a engrandecer, a gente começa a se conectar com os amigos espirituais, fazer coisas melhores. E aí a gente começa, pouco a pouco, eliminar ali, abafar as vicissitudes que estão presentes em nós. Só que a gente tem que fazer o quê? Dominá-las. E não ser dominado por elas. Que é o que a gente fala para impedir a força dos nossos condicionamentos nos domínios. É o que mais nos diferencia de espíritos mais adiantados que nós. Porque eles já aprenderam o autodomínio. Agem com a razão, não com a impulsividade. Nós ainda nos encontramos muito impulsivos. Então a gente tem que, às vezes, parar, contar até 3, até 10, até 50, se necessário, antes de reagir a uma situação. Existe um conjunto de ferramentas na doutrina espírita, mas é um conjunto de ferramentas. A gente não pode ter expectativa falsa da varinha mágica, de achar que uma situação vai resolver toda a nossa problemática. Mas se colocarmos em prática essas ferramentas para elas operarem conosco ao mesmo tempo, nos ajudam tremendamente. A primeira delas sendo a oração. A oração é a maior ferramenta que temos à nossa disposição. Não dependemos de ninguém para exercitá-la. A oração nos coloca em conexão com nossos amigos espirituais, nosso anjo guardião, a nossa família espiritual, espíritos que genuinamente querem o nosso bem e ainda nos desconectam dos nossos adversários espirituais, porque é tudo uma questão de frequência. A oração, se não temos o hábito de orar, passemos a orar. Antes de dormir, quando acordamos. A oração não precisa ser aquela coisa de a gente pensar, tentar impressionar a Deus ou a Jesus. Não. É simples, sucinta, do fundo do coração. Simples. Ali, 10, 15, 20 segundos do seu tempo. Já te coloca, te eleva, deixa você mais confidente numa situação, você fica mais, né, traz aquela autoestima. Muito bom antes de ter conversas difíceis, resolver problemas. Faz uma oração antes para vocês verem como você tem uma claridade melhor de lidar com situações adversas. É evangelho terapia, que é o que? O evangelho no lar. Por que é importante? Porque estamos trazendo para o nosso lar, o lugar onde, fora o nosso trabalho, onde passamos o nosso maior tempo, uma proteção energética que vai proteger aquele ambiente familiar. É o nosso castelo, que é o que acontece aqui. Por que o centro, aqui, esses trabalhos são feitos, executados tão bem feitos aqui? Porque existe toda uma proteção, é um ambiente preparado pelos amigos espirituais. Podemos fazer a mesma coisa na nossa casa. Então, se não faz ainda o evangelho no lar, passe a fazer. Escolhe um dia da semana, é rápido, 15, 20 minutos da sua semana. O que é isso? Nada. Vai trazer um benefício para as pessoas da casa, mesmo que não fizerem com você. Porque às vezes tem as pessoas da sua casa, seu marido, ou a esposa, os filhos não querem fazer, não tem problema, ainda assim serão beneficiados pela energia do ambiente. Laborterapia no bem. Trabalhar para ajudar ao próximo, a caridade. Isso
nos coloca em conexão novamente com nossos amigos espirituais. Isso nos traz também um entendimento para com o próximo. Desenvolve a compaixão para com o próximo. Isso é muito importante. O acolhimento fraterno. Temos aqui na casa esse trabalho que é feito na sexta-feira, começando aqui às 6h15. Pode se comunicar com os trabalhadores da casa, já se quiser marcar um horário, ou vem na sexta-feira às 6h15. Dali em diante tem disponibilidade. O acolhimento fraterno não substitui a terapia convencional, isso tem que ficar claro. Aqui você vai ouvir uma palavra amiga, uma pessoa que vai te fornecer essas ferramentas aqui para usar em casa e no dia a dia. Mas tem casos que sim, aqui nesse acolhimento fraterno também está incluso aqui as terapias convencionais, porque em certas situações a gente precisa de ajuda. Não tem nada de errado com isso, porque quando nós falamos, olha nossas vidas passadas, o acúmulo de coisas que trazemos, essa bagagem toda, às vezes temos uma dificuldade tremenda de lidar sozinhos com isso. Precisamos de um auxílio profissional. E não tem nada de errado com isso. Na verdade, hoje, cada vez mais, está sendo integrado isso na nossa sociedade. Que há não muito tempo atrás não era tão bem visto. Há não muito tempo atrás. O passe e a fluidoterapia, como falamos, a doutora Hélida nos trouxe nos seus artigos, demonstrando os benefícios do passe. O que o passe faz? Os médiuns passistas emitem ali o que eles têm de melhor. Então, através do seu fluido vital, o ectoplasma, junto com os fluidos dos nossos amigos espirituais, porque na casa espírita os passes sempre são mistos. Às vezes, os espíritos tiram fluidos da natureza para o nosso tratamento. Então, aquilo traz um equilíbrio dos nossos chakras, do nosso corpo espiritual. Agora, lembra do seguinte, o passe não é a varinha mágica. Você recebeu o passe aqui, está tudo certo. Então, pensa no passe como um tanque de gasolina. Você recebeu o passe aqui, o tanque está cheio. Você colocou o pé lá para fora, o tanque começa a esvaziar. Aí vai depender do quê? Se a gente fizer essas outras ferramentas que estamos colocando aqui, a oração, o evangelho no lar, trabalhar na caridade, o ponteiro da gasolina vai devagarzinho. Agora, se a gente sair lá fora, tiver uma briga com alguém, começar a xingar a pessoa no trânsito, começar a ter desavença em casa, o tanque faz rapidinho. Então a gente tem que ter essa compreensão. Acho que o passe vai ser uma coisa mágica. Cirurgias espirituais. Não temos que trazer aqui pelo benefício, como falei para vocês, muitas das cirurgias espirituais são feitas aqui, sentadas assistindo uma palestra. Existem centros no Brasil, aqui nos Estados Unidos, depois tem um centro que faz cirurgia espiritual. Muito aqui pela questão legal. No Brasil, se já tivemos muitos problemas, desde lá de trás, Gorigó foi preso. Então tivemos vários problemas no Brasil. Hoje tem vários problemas. Então tem toda uma questão legal, do que se pode receitar, do que se pode fazer, se pode cortar alguém. Mas as cirurgias espirituais sim funcionam. Eu te falo porque eu já passei por uma. Então, eu tenho experiência própria de ver funcionando. Passei por uma experiência dessa há mais de 30 anos atrás. Então, uma situação, não vou entrar em detalhe, porque é longo, mas muito interessante, porque foi uma cidadezinha no interior de Goiás chamada Palmelo. Ali o médium recebia o Dr. Fitz, chamava o médium Antônio. E ali, sentado numa sala que tinha 18 pessoas. E eu sentei do lado de cá, eu era o segundo. Ou ia ser o segundo ou ser o penúltimo. Eu fui o penúltimo. Então vi 16 pessoas serem operadas na minha frente, usando os mesmos instrumentos, uma coisa impressionante. Seria muita hipocrisia da minha parte falar que eu não acredito em uma coisa que eu presenciei, vi funcionando, das experiências que eu tive com meu avô, das experiências que eu já tive dentro da doutrina espírita. Não teria como negar. Então, te falo que a cirurgia espírita assim funciona. Aí alguém fala, mas e o João de Deus?
Eu te falo que ele eu conheço bem, porque a Badiânia fica 1h30 de Goiânia. Então eu ia muito lá, e inclusive meu pai era amigo do irmão mais velho dele, de criação, cresceram juntos. Só que ele deixava uma coisa clara: o João de Deus não era espírita, ele era católico, e ele falava isso abertamente. Ele não chamava Centro Espírita, Casa Dom Inácio de Loyola, era o nome da casa dele. Inquisitor. Padre católico. Então, a gente não pode confundir as coisas. Não estou falando que se ele fosse espírita era melhor, não. Mas para demonstrar que mesmo as nossas vicissitudes, a espiritualidade opera com uma pessoa assim, e ali foram curadas milhares de pessoas durante todo esse tempo, que ficou ali muito tempo, uma coisa de 40 anos. Então ali eu presenciei muitas pessoas ali, certas cirurgias que você não acredita. Fazer uma cirurgia com um canivetinha, isso foi cirurgia de catarata na pessoa, e ver. Então, entender que, infelizmente, ele não conseguiu o quê? Vencer a ele mesmo, que é o nosso maior problema aqui. Nós devemos vencer a quem? A nós, mais ninguém. E a espiritualidade ainda assim consegue usar pessoas. Temos vários exemplos na nossa história. Constantino com a Bíblia, para evangelizar as massas. Constantino não era cristão, mas mesmo assim a espiritualidade usou. E assim é. Infelizmente a espiritualidade tem que usar o que tem, porque não oferecemos muito, nós ainda, mas estamos melhorando. Grupos de estudo, higiene mental, como falamos, isso aí auxilia muito para a gente cada vez mais adquirir conhecimentos sobre a espiritualidade, congregarmos pessoas que querem o mesmo desejo, o auto-melhoramento. Frequência à casa espírita, não é que a gente precisa de mais gente nas reuniões, não. É aqueles benefícios que eu falei, estar aqui presente, receber os eflúvios aqui da casa espírita, espirituais, ter amigos que vão te auxiliar naqueles momentos mais difíceis, estudarmos juntos, trabalharmos juntos, porque é assim que operamos. Não conseguimos fazer as coisas sozinhos. A gente acha que tem disciplina fazer em casa, mas não consegue. A gente faz uma semana, pula 3, aí faz mais uma, pula 5, e aí vai, né, achando que a gente está conseguindo. E acima de tudo, ter fé, acreditar em nós mesmos e acreditar que no final tudo vai dar certo. Não viemos aqui para sofrer, não encarnamos para sofrer. Se o intuito fosse esse, a gente nem encarnava. Ficava preso lá no mundo espiritual, nas zonas umbralinas, preso lá nas cavernas, nos abismos, que aí a doutrina espírita nos explica que estão lá. Se o intuito fosse sofrer. O intuito aqui é o quê? É educativo, não é punitivo. O espírito sempre buscando o auto-melhoramento, a evolução. É da lei, não temos como fugir disso. Em conclusão, Herculano Pires nos traz em sua obra Ciência Espírita, dizendo que a terapia espírita, que é a mesma do Cristo, a lei do amor, nos oferece a água viva da sua nova concepção do ser e do mundo. Enquanto essa água não jorra em nós, não seremos curados. Enquanto a lei do amor não estiver jorrando em nós, realmente não ainda chegaremos a ser espíritos puros. Mas com o tempo vamos aprendendo isso. Mas lembre-se do que falamos no começo. No âmago de toda doença e de toda cura se encontra a nossa consciência. Somos responsáveis pelo nosso futuro. Já não somos mais espíritos aprendizes. Já estamos aqui encarnando e reencarnando muitas vezes. Então é isso, gente. Essa é a mensagem de hoje. Muito obrigado.